Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre saindo da caixa. Então, como é que nós podemos sair da caixa que nós somos colocados desde quando nós nascemos? Por exemplo, no meu caso, eu nasci numa família, né? Meu pai, minha mãe, minha avó morava junto, né? O avô também. E, então, geralmente, quase todos nós somos assim. Então, naquele mundo ali que eu nasci, tinha um irmão mais velho, né, um ano mais velho. E como que eu fui sendo moldada? Então, eu estudava, comecei escutando as crenças deles, né? Então, enquanto a gente não sabe falar, a gente vai escutando o que eles falam pra gente, a gente observa. Então, eu fui colocada naquele mundo, né? Dos meus pais, dos meus avós. E dali eu saí para a escola, ali perto mesmo de casa. Então vai para a escolinha. Então eu comecei a ter as mesmas atitudes, né, das pessoas ao meu redor. Então dali você vai para mim. Então você está vendo como a gente vai sendo moldado e às vezes não se dá conta. Então até hoje tem gente que está somente acompanhando a jornada que vai sendo colocada na sua frente. Mas como que eu saí da caixa que me colocaram? Olha, você pode isso, isso aqui você não pode, isso aqui é pra você, isso aqui não é pra você. Sabe aquelas vezes, né, que a pessoa fala assim pra você, isso aqui não é pro teu bico não. Mas, cara, eu sou bicuda, eu quero saber como é que eu faço pra chegar lá. E as pessoas não querem contar o pulo do gato, não querem te dizer o caminho das pedras, e você tem que ir descobrir. Então, no meu caso, foi assim, eu fui desbravando vários caminhos por minha própria conta. Porque eu pensava assim, fulano falou que eu não posso isso, mas como assim? Eu acho que eu posso, eu acho que eu sou muito capaz. Então, desde pequena, né, se vocês quiserem ver, eu tenho um vídeo, né, que fala da minha cocriação aos 2 anos de idade, mas desde pequena eu sempre fui muito curiosa, querendo descobrir assim, por que isso e por que eu não posso, né? Porque talvez tenha sido por observar, né, assim, os meus pais também, que eles gostavam de fazer coisas diferentes, né? Então, saindo da caixa, eu sempre me sentia assim, quando a pessoa falava que uma coisa que não podia, eu falava assim, meu Deus, eu me arrepiava toda, porque por que não pode? Se você me der uma explicação, A mais B é assim, é por causa disso, tudo bem, mas não, a pessoa não é assim porque é assim e acabou e pronto. Então eu ficava assim tão insatisfeita, então, sabe, chateada. Eu queria procurar uma resposta, procurar um entendimento. Então a minha mãe falava muito assim pra mim, tudo pra você é razão, tem que ser mais emoção. Eu falei assim, mas não tem nada errado em querer saber das coisas, né? Com você também já aconteceu assim com vocês, né? Muita coisa foi imposta, tanto pela família, como pela escola, pela religião, pelos políticos. Agora é assim, agora a lei, lembra de uma lei esquisita? Tinha que ter, como é que é? Aquele pacotinho, né, de assistência médica em todos os carros. Se eu tivesse no meu carro, eu não saberia usar, eu não fiz curso para isso. Então, mas eu tinha, né, todo mundo tinha que ter aquele, né, foi uma lei, foi elaborada, que tinha que ter aquele, como é que é? Pronto socorro imediato, né, dentro do carro. Se eu chegasse e tivesse um acidente, claro que eu ia tentar ajudar, mas eu não ia saber usar tudo, né? Eu até escutei alguém falando assim, não, joga tudo aí, a pessoa se vira. Eu falei, mas o que é isso? Você está entendendo? Então as coisas às vezes são impostas de uma forma que aqui dentro da gente, a gente se sente ultrajado. Mas como assim está acontecendo isso comigo? Né? Com essa imposição, de onde está vindo? O porquê? Gente, tudo se tiver um porquê, uma coisa bem explicada, né? E tiver um passo a passo para você chegar nesse porquê, ok, eu até aceito. Mas às vezes não, às vezes as coisas são feitas, né? Vem de cima, vem de cima, vem de cima. Então, até mesmo, né, na hierarquia no trabalho acontecem coisas assim. Então, eu consegui sair dessa caixa de que forma? Mas eu fiquei muito tempo batendo cabeça e não me dava bem
não é com, eu tento me dar bem, mas sabe quando você fala assim, meu Deus, mas por que isso, né? O que eu dizia assim pra mim que eu sou muito bem mandada. Ok, mandou fazer, eu não queria nem saber, né? Mas por dentro de mim falava assim, mais uma coisa que eu tô fazendo sem questionar. Tô fazendo porque mandou e acabou. Mas agora não. Então agora eu comecei, né? Já tem um tempo, claro, a sair dessa caixa que colocaram a gente, de aceitar tudo pronto, de aceitar tudo feito, de aceitar todas as decisões são tomadas e a gente só segue o rumo, né? Só vai no rumo que está todo mundo indo. Então eu comecei com essa coisa de expansão da consciência. As pessoas falam, mas expansão da consciência é o quê? É você se abrir, é você buscar, é você estudar. Não é só você ficar aceitando a coisa e sem questionar. Ok, você não pode questionar aquela pessoa porque ela também está dentro de uma caixa. Então você tem que sair da caixa e mostrar para ela, olha, existe essa possibilidade aqui fora, né? E então você vai buscar conhecimento, você vai buscar estudo, você vai buscar quem sabe, você vai buscar um caminho, uma orientação. Não é só você achar um grupo de pessoas e falar assim, não, aqui a gente tem a verdade, você se encosta ali e fica com aquela verdade o resto da vida. E as outras coisas? Então eu sempre tive um olhar amplo, aberto para tudo. Mas eu ficava assim, sempre com o pezinho atrás. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E teve um momento que tudo isso que está acontecendo agora, eu olho assim para trás e falo assim, caramba, né? Tudo isso já passou pela minha vida, mas eu não quis dar ouvidos porque eu ficava assim, tipo com o pé fora da caixa, outro pezinho na caixa, né? Porque qualquer coisa se der errado aqui, eu volto pro meu cantinho. Mas é importante hoje eu saber que, não, aquilo tudo me colocaram daquele jeito, ok, eu não quero mais ser aquela pessoa que era bezerrinho de presépio que fazia tudo certinho para todo mundo, né? Não é que eu vou sair quebrando todas as regras, não é nada disso, mas é saber o meu limite, saber que não é só ficar dentro da caixa e atendendo aos pedidos das pessoas que você, às vezes, você não está nem satisfeito em atender. Quantas vezes você já deve ter ido num aniversário, numa festa, num lugar que você não estava afim, mas você foi por causa tá todo mundo indo. O que vão falar? Você vai ser sempre a diferente. Então a gente não quer ser a diferente, não quer ser a estranhazinha na história, na família, na sociedade, no trabalho. Então a gente quer sempre estar dentro de um grupo, pertencendo a um grupo, né? Pelo menos um pouquinho para o grupo não falar mal de você. Mas então o que eu queria dizer é, ok, saindo da caixa, se abre um mundo de possibilidades. Aí é que pega, porque abre um mundo de possibilidades, você fica pensando assim, ok, eu posso isso, eu posso tudo. Então, mas aí que vem a pegadinha do malandro. Por quê? Se o mundo de possibilidades se abriu, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Quem vai me orientar? Quem vai ser a pessoa? Qual vai ser o ensinamento? Qual vai ser a linha? Qual vai ser a jornada que eu vou seguir? A gente não sabe, a gente fica tão dentro da caixa e fora da caixa está tudo disponível. Mas e aí? E agora? Tudo tem um caminho. O meu caminho foi estuda aqui um pouquinho, estuda ali um pouquinho, e aí vou conectando os pontos. E isso que é importante, você conectar. Uma filosofia fala isso, uma cultura fala isso, outra filosofia fala de uma outra forma. Então você vai conectando e você vai ver que está tudo alinhado, está tudo conectado, mesmo que seja em lugares distantes, lugares diferentes, seja culturas totalmente opostas, mas você vai ver que tem um ponto em comum. Então, quando você vê que, ok, o mundo de possibilidade, né, se abriu, é você respirar.
calma, respira, não pira. Porque você vai encontrar, quando você pede, né, assim, eu queria sair daquilo ali. Quando você pede realmente do fundo do seu coração uma ajuda, a ajuda vem. Porque nós temos o GPS. O que é o GPS? São os guias, os protetores e os simpatizantes. Então você vai encontrar alguém que vai te mostrar. Não é te mostrar o caminho, é esse. Veja bem, o caminho pode ser esse. O que você acha? Então, nós é que temos que ter dentro do nosso ser o discernimento de, ok, vou dar uma olhada nisso, vou dar uma chance para isso. E isso aconteceu comigo, porque eu não dava chance para nada. Eu não dava chance para as coisas. Então, continuando aqui, estava tudo presente na minha vida e eu que não tinha reparado, não tinha olhado para isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga, já desde que eu era pequena, né? Aliás, ela é amiga da minha mãe. Então já é uma senhora de seus 70 anos. E essa senhora, ela sempre falava de Ho'oponopono, de Saint Germain, Miguel Arcanjo. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso que ela está falando? Né? Então eu não queria nem saber, porque eu estava naquela caixa. Na caixa o quê? Na caixa que eu fui criada pelos meus pais e avós, né, dentro da igreja católica. Então eu estava acostumada a ouvir aquelas conversas, aqueles coisas. Então quando eu ouvia alguma coisa totalmente diferente, eu ficava assim, não, eu não quero nem saber disso aí. Mas essa era uma grande amiga da minha mãe, então toda vez que eu encontrava com ela, ela falava, não sei o que, falava até de ET. Então naquela época eu cortava assim. E agora, né, porque quando você sai da caixa, você se abre para um mundo de possibilidades, você começa a ver que sempre esteve presente na sua vida. Você escutava uma mensagem de um aqui, mensagem de outro ali, você ia escutando. E a gente percebe que o sobrenatural, ele começa a se manifestar na sua vida. Eu não sei vocês, mas comigo, né, tem coisas que eu falo assim, mas como é que isso aconteceu tão fácil? Como é que isso aconteceu de uma maneira tão leve? Assim, a leveza vem para a vida. Porque antes, quando eu estava na caixa, eu tinha que mostrar que eu era boa mesmo, né? Então eu estudava até de madrugada, fazia 1001 cópias, né? Cópias, assim, resumo. Então eu tinha que mostrar, mas era um esforço extremo. É claro que eu faço um esforço agora, mas o esforço não precisa ser igual aquele, né? De quando a gente está assim, correndo atrás de uma coisa, parece que aquela coisa vai escapar. Então agora não. Com a expansão da consciência, com todas as possibilidades abertas, o sobrenatural se manifesta e o que você está indo de encontro, vem de encontro a você. Isso que é o legal da expansão da consciência. Eu queria trazer isso para vocês, né? E é claro que a gente, nesse momento, quando a gente sai da caixa, a gente fica assim, volto, não volto, você fica meio perdida, você fica se conhecendo. Então, nesse momento de autoconhecimento, você se silencia. Eu me silenciei. E fiquei muito tempo só aceitando o que as pessoas falavam, mas de uma forma assim, aceito, mas não faço. Eu só ficava assim, tá, mas era só e ficava só nisso, porque eu preciso conviver com as pessoas, né? Eu queria sair com uma amiga para escutar, então eu saía com as amigas para escutar o que elas tinham para falar, não queria falar nada, assim, tá tudo ótimo, tudo perfeito. Mas isso, aquilo, não sei o que, faz assim, faz assim, eu assim, não é querendo maltratar meus amigos, falar mal delas, mas eu estava naquele momento assim do silêncio, e o meu silêncio ok, eu não quero nada, eu quero ficar quietinha no meu canto. Mas às vezes a gente precisa sair do cantinho, tem que comprar alguma coisa, tem que ir no cinema, tem que fazer não sei o que, então você precisa conversar com alguém, né? Conversar, então escutar alguém. Então eu fazia isso, escutava assim as pessoas, né? Mas eu consegui sair até mesmo desse espaço total de silêncio e começar a querer falar sobre as coisas que eu estudei, né? Que isso foi uma jornada. Eu saí da caixa,
fiquei em silêncio e agora eu tô aqui mostrando para vocês que só com um estudo e trabalho, e você tem que ajudar, temos que ajudar as pessoas. Eu ajudo tanta gente, seja com palavras, seja com envio de reiki, seja com troca de experiências. Isso é que é legal, isso é que é legal, você saber que você pode ser um ponto positivo na vida das pessoas, mas sem querer encaixá-las dentro da sua caixa, trazer todo mundo para cá. Vem todo mundo aqui que reiki vai resolver, vem todo mundo aqui que isso aqui vai resolver o seu problema. Não é assim. Você tem que dar a oportunidade da pessoa primeiro praticar a presença, saber onde que ela está, quem ela é, se autoconhecer. E se livrar de toda aquela bagagem da caixa que estava presa nela. Mas como é que faz isso? Eu vou contar para vocês pouco a pouco a minha história de forma que eu consegui fazer isso. E quem sabe, né, a minha experiência, a minha técnica, os meus meios de como que eu cheguei a isso, vai ajudar você a se encontrar e a saber qual caminho seguir. Se você está procurando por isso também, né? Ou então se você só está aqui no YouTube querendo só adquirir mais conhecimento, né? Botar mais bagagem na sua caixa, ok? Então a gente vai se falando aos pouquinhos. Tchau!